Bom, pessoal, Thiagão, estamos aqui com uma lenda viva do surf brasileiro e mundial, Teco Padarates. E aí, Teco? Bem? Prazer, mano. Beleza, Teco? É isso aí. Teco, começando pelo motivo que nos une, explicar para o pessoal que está assistindo, como foi que surgiu essa entrevista para a gente fazer? Explica para o pessoal como foi que tudo começou. Bom, eu sou obrigado a contar porque foi uma situação muito inusitada. De repente eu estou abrindo meu Instagram, assim, no telefone aqui, pá, e aí vi que alguém me marcou, canal Parafina. Eu falei, ué, canal Parafina, tem um vídeo aqui e tal. Eu abri o Instagram. Quando eu vi a cena, não demorou meio segundo para eu entender exatamente o que estava acontecendo. A cena era a cena que era o momento em que eu tinha vencido do Kelly Slater em 94 lá na França, na etapa de Rossegor. Na final eu venci e saí d'água, acho que antes de subir no pódio eu ainda estava com a lycra de competição. Eu fui direto para um telefone para ligar para minha esposa. Ganhei! Ganhei do Kelly na final! Por que que eu fiz isso? Porque durante aquela semana eu havia sonhado 2 noites que eu ia para a final com o Kelly. E na mesma semana, na mesma noite que eu sonhei, a minha esposa lá no Brasil também sonhou que eu ia para a final com o Kelly e que eu ia ganhar. Só que ela não me contou que eu saía vencedor no sonho dela. Ela só me contou que sonhou e eu também. Quando chegou na hora de ir para a final, eu fiquei pensando assim, por que será que eu sonhei, né, durante a semana, antes de competir com o Kelly e tal? Fiquei pensando, será que isso é um presságio? Eu fiquei pensando, acho que Deus me entregou esse sonho para que eu decidisse mesmo e fizesse com as minhas próprias mãos aquilo se tornar realidade. Bom, não preciso nem dizer muito mais para falar para vocês o quanto isso significou para mim. Quando eu vi o vídeo de vocês, cara, eu fiquei chocado. Eu falei, não é possível que alguém tenha essa cena. Aí eu imediatamente fiz um repost dela ali, no repost eu salvei ela primeiro, mandei para minha esposa o vídeo e com uma pergunta, e falei, você lembra dessa cena? Você não viu, mas tenho certeza que você escutou. Cara, ela me mandou uma mensagem chorando de emoção, porque ela lembra até hoje da ligação. Ela estava no outro lado da linha. Foi a primeira vez que vocês viram isso mais de 20 anos depois, então imagina, exatamente, né? Foi 24 anos depois, bateu uma emoção muito grande, já chorei algumas vezes vendo essa cena aqui, porque é um momento maior da minha carreira, né? Foi a consagração de tudo aquilo que a gente havia prometido ao longo da juventude. Eu tinha 23 anos, era jovem ainda, mas já estava no circuito há 6 anos. Eu entrei no circuito mundial com 17. Foi a consagração de um trabalho que foi faz ao longo de anos. De mais de 10 anos que eu vinha colocando em prática, né? E ele culminou para aquele momento, foi para a final. Foi tão importante para mim que eu acho que antes de ele acontecer, o universo já mandou uma mensagem falando, ó, te prepara porque a semana vai ser intensa, né? E você tem que estar preparado e confiante. Eu sentia só essa determinação dentro de mim, que eu teria que estar confiante. Não poderia ter dúvida na minha cabeça, não poderia me questionar sobre o que estava acontecendo. A gente fica se perguntando por que eu sonhei nos momentos difíceis da bateria. E a resposta era instantânea. Eu sonhei para me determinar para essa bateria, para essas baterias, para essas fases todas. E é engraçado porque eu estava hospedado na casa do Barton Lynch, campeão mundial. A ex-esposa dele, mãe da primeira filha do Barton, acho que é a única filha que ele tem, a Tamara, que é a filha. A Frances é uma grande bodyboarder brasileira, uma das primeiras bodyboarders que competiu lá fora e tal. E a Frances era casada com o Barton e ela me convidou para ficar na casa com eles. Ela era muito amiga da minha esposa também e tal. Aí eu fui e fiquei aquela semana com o gringo, com o campeão do mundo. Normalmente a gente viajava entre os brasileiros, né? Entre nós, competidores, a gente achava o carro. Naquela semana eu estava sozinho da turma, estava numa turma alheia. Foi engraçado, porque foi ali que aconteceu o momento mais irado da minha carreira, né? Foi incrível, eu nunca vou esquecer. E eu acho que ver aquele vídeo ali que vocês postaram foi especial. Bom, momento depois eu repostei, né, no meu Instagram. E até hoje, eu vi mais cedo, ele tem 15 mil, quase 15 mil visualizações, 370 e poucos comentários, de como é que se diz, um número que eu não estava acostumado na minha rede social.
Isso provou o momento, o tamanho do momento que era. E eu não sei onde é que vocês encontram, quer dizer, eu sei da onde vem a origem daquela cena, é de uma matéria da televisão TF1, né, da França. TF1 é como se fosse o Sport TV daqui, né, que tem vários canais para vários esportes e tal, e eles cobriam todas as etapas, a gente conhecia inclusive alguns repórteres da TF1, eles sempre estavam lá nas etapas, e eu nunca tinha visto a matéria, eu tinha visto uma outra matéria de outro ano, num outro incidente, mas não aquela. Eu só vi aquela final. Tenho algumas lembranças dela, como o final do filme, na hora que entra os créditos no filme da Red Bull, se não me engano era o Search, o primeiro Search, o Search, e logo no final do filme eles põem as cenas daquele campeonato, as cenas de bastidores e tal, e ali apareceu eu no chuveiro, eu no pódio, eu saindo d'água, eu entrando na água, eu surfando, todas as cenas, mas não tinha aquela especial, que era onde eu estava entregando todo o meu grito, né, de vitória. Tava ali, guardado, esperando por mim, né? Só pra contextualizar, vou te contar como a gente achou essa imagem. A gente tava fazendo um vídeo, deu uma pesquisada, né, nos campeões mais improváveis, assim. Não que você não tenha sido um surfista ruim, muito longe disso, obviamente. Sim. Mas naquela época era improvável pro tu, né? E era o Kelly, contra o Kelly, que era a nova sensação ali, né? E aí eu não tava achando a imagem dessa bateria de jeito nenhum. Aí eu fui pesquisar em francês no YouTube e acabei encontrando aí. Olha. Mas o que eu quero que você me conte, Teco, quem era o Teco Padratos naquele momento da carreira e quem era o Kelly Slater no Tour? O que significava cada um? Bom, eu e o Kelly fomos campeões mundiais pela primeira vez ao mesmo ano. Ele foi do CT e eu fui do QS. Foi no primeiro ano que houve a divisão, foi em 92. A gente já se acompanha desde a época de amador, quando eu fui morar na Califórnia em 87, eu já conheci ele de campeonatos e tal. Depois 2 campeonatos mundiais amadores, quer dizer, um deles ele participou, foi na Inglaterra em 86, e foi antes de ir para Califórnia, inclusive. E naquela época ele estava se tornando bicampeão mundial, porque ele ganhou em 92, mas não ganhou em 93, ele foi ganhar em 94 de novo, no segundo ano. Ele era o cara do momento, ele já prometia ser campeão do mundo há uns 5, 6 anos antes. Todo mundo já sabia que ele ia ser campeão do mundo, quantas vezes ele tivesse a fim de ser, né? Isso se provou. Sim. No futuro a gente todo mundo sabia. Não só a imprensa, não só o patrocinador, mas sobretudo nós atletas sabíamos que ele ia ser campeão várias vezes. A gente sabia que ele estava no nível da frente da gente. Então ele já era um ícone do surf, por isso tanta vibração. Por isso que eu mencionei na ligação, eu ganhei do Kelly na final. Eu não é só que eu ganhei do Kelly na final. Aquilo era um texto só, entendeu? Sim. E o Teco Padratos era um cara que vinha abrindo portas, entendeu? Junto com o Fábio Gouveia, tentando um título aqui, um título ali. O campeonato eu já havia ganhado um campeonato do circuito principal, que na verdade não era dividido ainda, no ano antes, de 92 para 91. Eu ganhei a etapa do Rio de Janeiro. No ano anterior, em 90, eu tinha feito a final no Rio de Janeiro, então foram 2 finais seguidas. Em 89 eu fiz a final na África do Sul, em Durban, no Gunston 500. Então a gente já vinha mostrando resultados, o Fábio já tinha uma série de finais também, já tinha ganho o campeonato e tal. Quando chegou naquele momento, nós éramos o debut dos top 5, dos top 10. A gente até então vinha só entre os 30, depois entre os 15, 16 primeiros. E aí finalmente a gente estava entre os 10 primeiros, a gente estava no final da nossa ascensão, atingindo resultados e impondo medo nos adversários. Tanto que naquele campeonato eu passei baterias super difíceis, assim, gente que surfava muito, mas num nível muito alto, uma máquina de fazer baterias na época. A gente tinha um índice muito alto e era já uma grande promessa. A partir daquele momento, acho que o brasileiro passou a entender que ele podia ser campeão do mundo, né? Se desse mole, a gente era campeão do mundo, faltava muito pouco para aquilo acontecer. E alguns anos depois, o circuito foi mudando para ondas maiores, ondas mais perfeitas, ondas tubulares pra caramba. Começou a entrar num campo de surf que a gente não estava acostumado, a gente nunca tinha treinado naquelas ondas quando era garoto, né? E tanto que quando a gente saiu do tour, eu e o Fabinho perguntavam pra gente o que faltou para ser campeão do mundo, e a gente falava a mesma coisa, experiência em onda grande. Onda grande não, ondas do circuito, né? Que não eram as maiores ondas, mas eram as ondas perfeitas. E, assim, eu acho que
esse foi o gatilho para essa geração de hoje, brasileiros estão. Porque eles tinham 10, 11 anos de idade quando isso aconteceu, esses garotos. Tá? Então, quando a gente começou a falar isso para a imprensa e para as pessoas, os nossos antigos adversários, que eram pais desses garotos, né? Às vezes não adversários só, mas pessoas da nossa idade que acompanhavam a nossa trajetória, eram pais desses garotos, falaram assim, faltou experiência na grande. Eles imediatamente viraram para os pequenos e falaram, vocês vão embora para o Havaí, para o Tahiti, para a Indonésia, vai ter que surfar desde criança. Uma frase que arredonda bem isso, uma brincadeira que a gente faz lá no Sul, que é bom chorar agora, enquanto é criança. Que quando se tornar 18, 19 anos de idade, não vai mais chorar nessas ondas, vai se sentir totalmente íntimo do mar, vai se preocupar apenas em vencer o adversário, entendeu? Eu acho que era isso que a gente representava naquela época, essa referência do que era possível e o que faltava para que aquilo acontecesse, entendeu? Bom, Teco, o que você acha que essa geração de hoje, além disso que você falou, né? Eu vi uma entrevista do Felipe Toledo, inclusive, dele falando que hoje em dia o brasileiro ele olha de frente a frente para os gringos, né? E tinha um pouco de preconceito dos brasileiros na sua época? Não era um preconceito, deixa eu te explicar. Era como se a panelinha fosse deles e alguém estava querendo entrar. Falei assim, o que você está fazendo aqui? Sabe aquela coisa assim? Você não faz parte da nossa turma. Aos pouquinhos a gente foi conquistando essa galera e tal, mas eu acho que o preconceito maior a gente enfrentou na mídia. Mídia internacional. Eles foram os que mais demoraram a aceitar a gente. Quando eu ganhei essa etapa do Kelly Slater, a principal revista do mundo na época era a revista Surfer, eles fizeram uma matéria de 6 páginas do campeonato, entendeu? E o meu nome foi citado na última palavra do texto. Quando ele fala que o título foi para um energético Padarates, e assim terminou o texto inteirinho da matéria, ninguém fazia ideia de onde é que pintou esse Padarates, porque ele não foi mencionado em nenhum outro momento, ele só aparece na final ganhando no último segundo do Kelly Slater. Então assim, aquilo foi muito frustrante para nós, entendeu? Foi, como é que eu vou dizer, foi uma falta de respeito, se caracterizou falta de respeito quando ultrapassou o limite do preconceito, entendeu? Uma coisa é preconceito, outra coisa é você relutar, acreditar que aquilo de fato estava acontecendo. É como se para os gringos, aquela matéria representou bem aquela história de que eu só ganhei para os brasileiros, e para os gringos quem ganhou foi o Kelly. E assim, aquilo valia mais do que o próprio troféu que eu tenho lá na minha casa, tá entendendo? Desmereceram. Desmereceram, assim, a gente ficou muito chateado. Depois eles souberam o quanto a gente ficou chateado, vieram pedir entrevistas. Eu fiquei uns 5 anos negando entrevista para eles. Com todas as letras garrafais, eu mandava mensagem de volta dizendo: eu faço, me nego a fazer. Como eles sentiram. E eu acho que é uma questão de... O universo nos ensina que é uma questão de ação e reação. Aquela atitude resultou no quê? Olha hoje. Se aquele orgulho ainda existe, ele não está ferido, ele está morto faz tempo. Que nós arrasamos. Eu vou dizer, vou completar a frase do Felipe, tá? Não olha de frente para frente. A gente já está olhando de cima para baixo. Entendeu? Porque o que eles estão passando a fazer nas ondas é copiar o que esses garotos inventaram em cima das ondas. O Gabriel, o Felipe, o Adriano, Ítalo, começaram a colocar no mar, cara, durante as baterias, uma referência, trocou o livro de regra, trocou o critério de julgamento. Eles refizeram o critério de julgamento depois daquela bateria do Felipe Toledo lá em Jeffreys Bay, 2 anos atrás. Foi uma coisa de louco que ele fez ali. Ele mostrou que o critério não alcançava o nível deles, sacou? Então assim, se ele precisasse de 11 pontos e pegasse aquela onda que ele deu os 2 aéreos, Você vai ter 11 até. a onda valeria 20, sacou? Ele fez 2,10 na mesma onda, sacou? E não teria ganho. E não teria ganho. Então é daí que a gente vê o quanto era necessário trocar o critério, né? Criar um adendo ao critério, engordar aquele critério e especificar ele mais do que é o que vale no mar. E
E hoje, você vê os gringos, cara, todos eles tentando fazer as mesmas manobras. Eles vão conseguir na próxima geração, que os garotos de 14, 15 anos, estrangeiros que estão nesse consegue nível. assim, que o brasileiro mais, não posso, eu até coloco junto com o Gabriel Medina, assim, que é o Jordan Flores. O Flores é um cara que tá meio perfeito. Ele é o melhor do mundo junto com o Gabriel, na minha opinião. E o Julian Se perguntar o meu favorito é o Gabriel, não pela bandeira, porque eu gosto do surf dele. O surf do Gabriel é vibrante, cara, é uma coisa assim espetacular, entendeu? Ele chama tanta atenção, esse garoto tem uma energia tão grande, as pessoas todas se focam nele, gringos, brasileiros, de todo lado focam no Gabriel, porque tem essa energia. É um surfista que eu gosto muito de assistir, é o meu favorito, entendeu? É o que é para quem eu torço. Às vezes eu torço para os outros, mesmo sabendo que o meu favorito é ele. Pela atitude que ele acaba tomando, eu dou um passo atrás e falo, eu vou torcer para o outro agora. Esse ano eu estava torcendo para o Felipe, por um todo, pela bandeira do Brasil, porque mais vale ter um terceiro campeão do mundo do que ter alguém bicampeão. Mas não posso negar que ter um brasileiro bicampeão é a coisa mais linda do mundo, né? Sim, claro. Vai acabar com qualquer tabu que ainda existe na cabeça de qualquer pessoa que esteja espalhado por aí, né? E o que a gente sempre fala no canal é que o Gabriel Medina ele é o surfista mais completo do mundo. Porque ele já mostrou que ele pode ganhar em qualquer condição de qualquer surfista. Exatamente. O John John também. John John também. O que o Gabriel é levemente melhor que o John John em onda pequena, o John John é levemente melhor do que o Gabriel em onda grande. E olha que o Gabriel é um dos melhores surfistas de onda grande que existe. Entendeu? E ele nunca gostou de onda grande. Isso aqui é a coisa mais irônica. A gente conhece o Gabriel de moleque tendo medo de onda grande. Só que ele tem tanta coragem dentro dele, tanto poder, que ele enfrenta toda a sensação que ele sente e vai lá e faz aquela final em Tahiti. Ganha o campeonato mais histórico da história do surf, em cima do Kelly, e com ondas assim que nunca existiram, né? Nunca teve um mar daquele no campeonato de surf, né, cara? Foi coisa perfeita de Tahiti. Do meu favorito, que você fala no canal também, que é o Felipe Toledo. O que você acha que falta para o Felipe ser campeão mundial? Que faltou assim nesse ano ter conseguido garantir, que ele tá na briga assim, claro, mas o que faltou para ele conseguir manter a liderança? Olha, eu posso dizer o que faltou e posso dizer a causa disso. Um pouco melhor, posso dizer o que faltou, mas não posso dizer por que faltou. Senão eu vou estar agindo contra um grande amigo de carreira e tal, assim, que eu tenho, mas falta um pouco de maturidade, tranquilidade, que vem com a maturidade, um pouco mais de tranquilidade. É quase que a gente tivesse que chegar para ele e falar assim, queira um pouco menos, velho, isso está te atrapalhando, você quer tanto que isso te atrapalha. Frieza, né? Frieza, exatamente, é um monte de palavras ali, é desapego, entrega, você se reconhecer vencedor sem depender da vitória ou da derrota. Isso te dá você fica tão inteiro por dentro que as coisas começam a conspirar a favor, cara, ao invés de conspirar contra. Tá? Aquilo que ajudou o Felipe e mantém o Felipe seguro até hoje é justamente o que precisa mudar para ele daqui adiante, que é a família. Mais por causa do pai dele. O pai dele tem uma influência muito grande sobre o Felipe. E o Ricardinho era um cara muito temperamental, muito reativo na sua carreira, como personalidade. Um cara com uma experiência incrível, foi meu carrasco na época de competição, você não perdia para ele, não posso falar nada dele. Mas se eu posso comentar e sugerir, seria ele conseguir um técnico que fosse fora da família, que ele pudesse acreditar mais nele sem a presença da família. Se eu te interromper, tipo, você diz que ele é muito apegado, ele é muito preso, isso às vezes pode acabar tirando a concentração. Não é por aí, não é por esse lado, esse seria o mais óbvio pensar. Eu falo é personalidade, ele fica copiando demais a personalidade do pai e acaba reagindo de uma forma que ele tem que controlar mais. Como aconteceu no Rio de Janeiro, uma vez que ele brigou com os juízes. Ficou suspenso de Fiji, né? Depois em Huntington Beach de novo, contra o Hanoi Garage de novo, assim, entendeu? E aí, esses dois momentos foram momentos em que ele botou para fora. Mas e os momentos que ele não põe para fora, mas está ali dentro da cabeça dele martelando, que é quando ele chega no final da bateria e precisa de uma nota. Principalmente quando ele corre para um cara que não representa perigo para ele em aspecto nenhum. Aquela hora o psicológico dele age contra ele, porque é como se ele não aceitasse vencer a bateria se ele não der o show.
Ele é um showman. Ele não consegue pensar em ganhar uma bateria com 2,5,5. Você está entendendo? Ele é capaz de fazer uma interferência de propósito só porque não aceita aquilo. Para ele, mais vale dar o show do que ganhar a bateria. Não é isso que ele pensa, não é isso que ele quer pensar. Mas é isso que a cabeça dele fica martelando nele no inconsciente, no subconsciente. Nós estamos falando de sensações, não de raciocínio, entendeu? Sim. São sensações. Enquanto ele não se emancipar da sombra do pai, ele não vai se sentir independente, seguro o suficiente para tomar suas decisões dentro d'água e controlar sua mente. Se é um indivíduo, nem a gente diz por aí, sujeito homem, aquela coisa, aquela brincadeira que a gente faz, quando ele vai ser inteiro de verdade, aí ele vai ser o Felipe Filipinho, não o filho do Ricardo Toledo. É engraçado porque ele ainda é o filho do Ricardo Toledo, essa é a impressão que a gente tem. O filho ele sempre vai ser, mas ele precisa tirar essa imagem na hora de competir. Na personalidade dele. Óbvio que as pessoas vão falar, não, o Ricardo Toledo é que é o pai do Filipinho. Quem viveu na nossa época, pelo que os dois chamam a atenção, o Filipinho ainda continua filho do Ricardo. E na verdade é muito mais... Porque ele é muita cópia do Ricardo, ele é muito igual, cara. É muito igual ao Ricardo. Ele tem que experimentar um pouco o outro lado da moeda para encontrar o 100% dele. Ele está no 100% dos 50%, da primeira metade, que é o pai dele. Agora, quem é o Felipe sem o pai dele? Né? Quem é? Ele precisa se fazer essa pergunta. Aonde está esse outro lado dele? Talvez seja um lado mais monge, um lado mais pacífico, um lado mais amplo, onde ele consegue chegar mais longe do que ele está enxergando agora. Entendeu? Eu acho que ele vai criar uma independência, aquilo vai transparecer tanto na atitude dele, como nas coisas que acontecem em volta dele. Vai começar a conspirar, como eu te falei. Você não vai mais remar contra a corrente, ele agora vai remar a favor da corrente. Entendeu? Pergunta fácil, Teco. Quem vai ser campeão mundial de 2018? Tranquila pra você, vai.